A paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre as perseguições contra as minorias, as perseguições da comunidade e da Igreja de Cristo. Eu gostaria de deixar também aqui exatamente para o pastor Silas Malafaia, aquele que tem a comunicação com altura e um bom som, falar de Deus para aqueles que apoiam exatamente o desmando de um país descontrolado. Mas antes, inscreva no meu canal Diálogo da Fé, o João Leigo falando católico. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão do Saulo, o Paulo. Havia aprovado dentro do teu coração aceitar Jesus. E a perseguição, a dispersão da comunidade. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Irmão, os apóstolos de Jesus, a igreja, ela está viva, com todas as tribulações que ela passou e continua passando, com os padres, com os leigos, com todo o teu povo dentro da Santa Amada Igreja. Você sabe por que a igreja não cai? Porque ela tem a pedra fundamental de Jesus. Não dos homens. Não daqueles que passaram por ela e deixaram um mau legado. Mas a igreja é constituída pela vontade da palavra dita por Jesus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra ficaria a minha igreja. A perseguição dessas comunidades estamos vendo hoje de maneiras diferentes, com o governo que nós temos, que persegue a minoria, mas diz que é temente a Deus, que não apoia aqueles que não apoiam eles, mas usa palavras inadequadas. Aí você tem gente que usa a Bíblia Sagrada e deveria mostrar uma realidade diferente para que a união viesse fazer parte da comunidade. Temos o pastor Silas Malafaia, com todo respeito, como pregador da palavra de Deus, entre aspas, não serve a Bíblia como base de salvação para o povo. Porque ele toma propriedade das Escrituras para falar palavras que não correspondem à de Jesus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não meça com essa medida para que você não possa ser medida. Bem-aventurado aquele que é manso e humilde de coração. E você observando o pastor Silas Malafaia, que apoia as autoridades que estão destruindo o nosso país e destruindo a minoria e dizendo que é democrático. Católicos, vocês que aí estão, precisam refletir com sinceridade, honestidade e pureza no coração. Não seja julgador de ninguém, não sejam condenador de ninguém,
não aponte o dedo para ninguém e deixe que Deus faça esta parte. Nós somos apenas canais de levar a palavra de Deus e dizer que somos falhos, somos pecadores, somos pequenos, não somos perfeitos. Então não adianta vir dizer, como foi dito, que Deus tenha de piedade da Igreja Católica, pelos maus homens que lá estiveram e continua tendo. Mas quero lembrar que o próprio Jesus Cristo deu testemunho que jamais derrubará esta fé. Quando ele foi traído por um dos seus escolhidos, Jesus continuou sendo Jesus, o ressuscitado, o Messias, o Deus vivo no meio de todos nós. Então não venha para cá dizer que Deus tem de piedade da Igreja Católica, porque Deus é a Igreja Católica. Deus é a essência. Deus é a luz que brilha. Deus é a pedra fundamental. Assim diz as Escrituras no Novo Testamento, provando que Paulo foi o grande anunciador da palavra de Deus. Se ele não fosse a verdade dentro das Escrituras, Silas Malafaia não corresponde às Escrituras, porque ele apenas lê aquilo que já foi escrito há séculos atrás. E ele se auto-ordena pastor, ele se auto-denomina pastor, mas não foi ontem, não foi hoje, não vai ser amanhã que vai ser levantada a Bíblia. Ela já está aqui no meio de nós e começa através das conversas, das falas, dos anúncios de Jesus, começando pelos profetas até chegar às cartas e os evangelhos de Jesus Cristo. Então não observe muito o que o Silas Malafaia fala, porque a igreja dele não representa a Bíblia. Se essa igreja representasse a Bíblia, com todo respeito, muitas gente do mundo inteiro foram para o inferno porque não conheceram Jesus, não conheceram a pregação dessa igreja, a anunciação da salvação. O que ele sabe fazer mesmo é defender o governo brasileiro que ataca a minoria com palavras de baixo nível, a qual ele tinha que corrigir como cristão e como pastor, mas não o faz, porque gosta de se rebaixar para os políticos, para melhor se aproveitar lá na frente, dentro da sua denominação religiosa, entre aspas. Então, vamos, meu irmão e minha irmã, observar que a perseguição não veio e não atingiu os apóstolos, porque eles tinham Jesus e a fé permanente e nada abalaria a fé desses homens e nada vai abalar a fé e a firmeza dessa igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana, goste quem não goste. Mas eu respeitosamente convido a todos os católicos tementes e verdadeiros, seguidores de Jesus, não perda tempo para julgar quem quer que seja, não perda tempo para desfazer do teu irmão, independente da sua filosofia religiosa. Nas próximas horas, ore, medite e clame a Deus para que Ele possa livrar o Brasil e o mundo de tantas perseguições, de tantas misérias, de tantas doenças que está atingindo nós seres humanos e ainda estão procurando fazer guerra. Então não vamos fazer guerra aqui dentro do nosso país, vamos ser cristão autêntico e verdadeiro e criticar com responsabilidade aqueles que devem ser criticados. Deus abençoe e até a próxima.